Bom dia a todos os colegas. Eu sou a professora Neuma Cordeiro de Souza Matos. Estou apresentando um trabalho da professora Mari Salles, que pede que nós façamos uma videoaula, uma simulação de uma videoaula. Eu escolhi o tema o parnasianismo primeiro porque eu adoro literatura e é uma estética literária que teve no Brasil uma evidência muito grande. Inclusive, nós temos a tríade brasileira parnasiana formada por Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, além de outros autores. Nós vamos falar agora das características que são próprias dos poemas, que geralmente são sonetos, sonetos clássicos, dos poetas parnasianos. Uma das mais importantes que eles escolheram é aquela preocupação com a arte pela arte. Enquanto que o realismo, o naturalismo se preocupavam com a crítica social, com os problemas sociais, com as questões sociais, o parnasiano, até o público da época, tanto na Europa como principalmente no Brasil, não estavam preocupados com a temática mais elaborada. Era um público burguês voltado para leituras rápidas e adorava Olavo Bilac ir aos cafés para ouvi-lo, quando de repente, entre um momento e outro, ele recitava alguns dos fragmentos dos seus poemas. Além dessa característica do soneto, uma das preocupações dos poetas parnasianos era a perfeição formal, por isso era denominado da arte pela arte. Então, a preocupação era com o soneto, com os versos decassílabos. Quando nós fazemos a decomposição do verso de cada um deles, na separação das sílabas poéticas, nós vamos observar que todas elas formam 10 sílabas poéticas, daí serem denominadas de decassílabos, versos decassílabos, com estrutura AB, AB, CD, CD, geralmente. Há também uma preocupação muito grande com o vocabulário, com o purismo, com o preciosismo. Isso porque o poeta parnasiano preocupava com aquela composição, tanto que eles usam o enjambment, o encadeamento, quando eles terminam um verso e o sentido daquele verso vai ser concluído no início do outro verso. É chamado de encadeamento. Também é uma característica dos poetas parnasianos. Eles também usam temas da mitologia greco-latina. Eles também fazem referência ao erotismo, à sensualidade feminina e tem uma tendência descritivista. Além de todas dessas características citadas, nós vamos observar também uma preocupação com o rigor técnico. A visão da obra é o resultado do trabalho do poeta. Daí o esmero, o cuidado, aquela preocupação com a técnica. Tanto que o parnasianismo é considerado como uma estética que muitas vezes se desvinculou demais, se alienou da realidade e buscou e deu uma ênfase muito grande na técnica. Eu escolhi para trazer para vocês as características parnasianas 2 poemas. O primeiro deles é As Pombas, que é de Raimundo Correia, e vou lê-lo para vocês. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam sonhos, um por um céleres voam,
como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Eu não sei se vocês perceberam, aí nesse poema tem várias características do parnasianismo. A primeira delas é que é formada por um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Os versos são versos decassílabos. Se observarmos também, vamos perceber que a rima, olha lá, despertada com madrugada, dezenas com apenas. Então, despertada, nós geralmente usamos a primeira letra do alfabeto para caracterizar a estrutura do poema. Então, despertada, então A, dezenas B, que combina com apenas, BB, madrugada A. Então, a estrutura do poema, que é um soneto, que é formado por versos decassílabos, é A, B, B, A. E assim por diante. Então, essa preocupação com a estética, com a arte, com o decoro formal, com as palavras, isso com relação à estrutura do poema. Com relação à temática, nós podemos observar muito bem que ele faz uma associação. As pombas, na verdade, ele compara as pombas com os sonhos. Os sonhos, muitas vezes, na adolescência, muitos sonhos, quando chega na idade adulta, não se realizam, ou se sonha além do possível. E ele questiona exatamente isso. As pombas, elas sempre saem, voam, conhecem o mundo, crescem, mas elas voltam para os pombais. Enquanto que os sonhos, geralmente, é um poema até um pouco pessimista. Nesse final aí nós podemos observar, nesse último terceto, quando ele fala dessa dificuldade, dessa impossibilidade desses sonhos voltarem aos corações, como se houvesse uma impossibilidade. Nós podemos observar também que o poema não se insere, que o eu lírico não se insere no poema. Ele dá um distanciamento, e é chamado de um poema filosófico, porque ele fala exatamente da adolescência, dos sonhos, e inclusive ele foi citado em dos autores como se ele tivesse usado parte desse poema de um autor francês, que ele usou parte da ideia desse poema. Mas não deixa de ser maravilhoso o poema As Pombas. E escolhi o poema dele, que é um dos mais lindos, inclusive é enorme, mas escolhi a parte que é a 13ª do verso que é Via Láctea, de Olavo Bilac. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E, ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu aberto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Eu particularmente acho esse poema de um cunho maravilhoso. O autor, se nós fizermos se analisarmos a estrutura do poema, nós vamos ver que ele é formado também por um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, versos decassílabos também, uma preocupação muito grande com as rimas. São rimas raras e geralmente tem um fechamento, como se chama chave de ouro,
que é o fechamento de todo o poema, como se fosse a ideia central do poema. Então nós vamos observar que tem um discurso direto e um discurso indireto. Há um eu lírico que fala com o interlocutor. Esse eu lírico, ele tem um sentimento maior de observação, de sensibilidade. Enquanto que o interlocutor não entende esse sentido metafísico e o questiona. O que fazer? Para que a gente vê as estrelas? Aí o próprio eu lírico e responde: só amando que nós seremos capazes de entender, de ouvir, de sentir as estrelas. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol, quando você entrou em mim, como o sol num quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. No seu céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana, de nada é eterno. Quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada